É final de campeonato, sim. 5 pilotos ainda vivos, Flávio, na disputa pelo título? 3. 3 agora. Que são o Santin, o Wallace Martins e o Gerson. E o Gerson Zarpelão. Então o Lohan tá fora da briga. Não, o Santin, o Lohan em segundo. E o Gerson terceiro. Eu coloquei o Wallace no lugar do Lohan. Eu dei uma viajada um pouquinho grande agora, viu, Juca? É normal, né? A gente tá aqui desde as 8 da manhã. Dá pra dar uma variada, como diziam naquela novela antigamente. O grid todo pronto, mas não temos ainda contagem regressiva por placas, né? Luque, só para você saber, o Wallace, que é o quarto, ele está com 184. Como a gente está com 40 pontos de disputa, porque é ponto dobrado, pontuação dobrada, então o primeiro leva 20, então ele chegaria a 224, o mesmo número do Lohan Guerino, que agora tem 224, e o Santin 226. Então ele já não alcança mais o Santin, mesmo que vencer a corrida com o Santin zerando a contagem de pontos. São 3 os candidatos ao título. Pode pensar até, quem sabe, num vice-campeonato. Mas com 3 pilotos disputando o título, pode esperar que teremos sim uma grande prova da Fórmula V. Como não tenho a menor dúvida, teremos também uma grande prova na Fórmula 1600. Alguém vai ser resgatado ali do meio do grid, ô Juca. Só que eu não consigo ver porque a caminhonete do resgate está exatamente à frente. É o Igor? Ali é o Igor, está acontecendo uma situação bem desagradável ali. Ele foi punido na primeira bateria, foi retirada a punição dele. Aí os fiscais de prova não queriam deixar ele largar no lugar que é para largar e está esse impasse aí, mas parece que já resolveu. Ele pôs o carro no meio do grid e falou, daqui não sai, daqui ninguém tira. Não, aí não. Por mais que a gente possa discordar, não sei qual foi a situação, por mais que se possa discordar de uma decisão, mas não se deve comprometer um evento como um todo por conta de uma posição particular, né? É aquilo que eu falo, tem todo incidente, toda situação tem 3 versões, né? A de um piloto, de outro e a verdade. É por aí mesmo. Agora sim, com tudo... ele vai gesticulando lá em meio ao grid. Está insatisfeito, né? E não é para menos. Se o piloto vai a um extremo assim, seguramente ele está muito convicto de sua posição. Agora, uma situação muito complicada mesmo no que diz respeito ao grau, ao nível de insatisfação demonstrado ali pelo Igor Costa. Eu acho que ele deve ter as razões dele, né? Sem dúvida ele não iria fazer o que ele está fazendo ao vivo sem ter uma razão, né? Agora todo mundo posicionado, inclusive o Igor já assumindo ali a posição de grid dele. Em 14º lugar no grid, o Igor Costa. Então foi essa punição que deram. Ele largou e passou reto o S do Senna, foi punido. Aí tiraram a punição, só que agora a punição está aí, 14º. Então ele não está feliz não. Como ele já havia anulado, revertido a punição, provavelmente não aceitou, claro, que isso ocorresse. Partem os pilotos em movimentação de volta de apresentação. A primeira posição no grid vai ser do Lucas Freitas. É isso, Lucas Freitas quem vai largar na primeira posição, com Arthur Scherer em segundo, Diogo Moscato em terceiro, Daniel Ebel em quarto, Rogério Teixeira em quinto, Eduardo Vale em sexto, Alexandre Bonilha em sétimo, Rodrigo Calassa em oitavo, Felipe Kleman na nona posição e o 10º lugar do Lélio Assunção. Se não estou muito enganado, quem venceu a prova de hoje de manhã foi o nosso Bruno Leme, que está largando da última posição. O que foi que aconteceu, Juca Gandelin? Houve um toque na segunda volta, eu até comentei que eu achei uma atitude precipitada do piloto tentar colocar por fora ali. Eu acho que quando o piloto se arrisca uma manobra por fora, ele tem que estar ciente do risco. E, ao meu ver, o Bruno foi tocado na roda traseira e mesmo assim foi desclassificado. Eu acho uma atitude difícil, porque você enterra o campeonato do piloto inteiro e não estou de acordo. Foi tocado na traseira, tinha que deixar o espaço, mas o cara está à frente, não tem retrovisor, ele está andando para frente, não está andando de ré. E eu acho que falta um comissário que já foi piloto, que é piloto, para entender a situação. Não estou julgando, não estou sacrificando ninguém, mas pega uma temporada
boa, ótima, como o Bruno fez, lutou o ano todo e é enterrada, entendeu? E que fique claro, né, a posição do Juca manifestada por ele. Nós apresentamos o Juca como chefe de equipe. O Bruno Leme não é piloto da equipe do Juca. Está manifestando a posição dele pura e simples da maneira como ele vê. Exatamente. Aí você viu o carro do Saulo Soares, que é piloto da Fórmula V. Foi um dia movimentado no terceiro andar, né? Ah, foi um dia movimentado. Eu participei um pouco lá, fui a favor do Bruno, mas eu não queria estar ali não. Eu queria estar aqui mesmo onde eu estou e no box, trabalhando. Isso que o Luke falou, eu quero frisar, não é nada pessoal, é apenas uma opinião particular e temos que respeitar todos os profissionais e eu sei que a versão deles e não é fácil estar onde eles estão, não. Não é uma posição fácil de fato. No grid da Fórmula V, nós temos pole do Lohan Guerino, ele larga em 11º na geral. A segunda posição é do Wallace Martins, a terceira é do Augusto Santin, a quarta é do Lucas Veloso, a quinta é do Gerson Zarpelão Júnior, a sexta posição do Daniel Rienda, em sétimo o André Suenaga, o oitavo é Maurício Gonçalves, o nono é o Saulo Soares e o 10º é o Bruno Barbieri. Essa é a classificação do grid para a categoria Fórmula V. Os pilotos já vão se aproximando aí para a formação definitiva do grid de largada. Vou mudar de categoria um pouco e vou dar minha torcida aí pro Santin, um cara que eu gosto bastante, um cara muito simpático, gente boa, batalhador, como todos, mas minha torcida hoje vai pro Santin. Tá certo, tá valendo. Como todos os amigos que nos acompanham vão manifestando também a sua torcida pelos pilotos, pelos amigos que estão na pista, como não. Há vários familiares e amigos e colegas de pilotos acompanhando a transmissão justamente por esse contato mais próximo. Portanto, com a punição aplicada ao Bruno Leme, essa desclassificação, quem herda a vitória na corrida que acompanhamos juntos hoje pela manhã é o Lélio Assunção. Não tinha nada a ver com o episódio. Terminou a corrida em segundo, acabou herdando a vitória. Vai chegando lá ao fundo do carro vermelho do Bruno Leme para tomar a 29ª posição no grid. Aí você vê a aproximação do Wallace Martins, do carro número 21. O Hamilton da Brasilândia. A Brasilândia em peso aí torcendo pelo garoto. Tá certo, vai valendo a sua torcida também, porque apagou a vermelha. É verde, 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 já vai espalhando o pelotão na reta de largada. Vem por dentro ali o Rogério Teixeira, já querendo dar o pulo do gato logo no início da corrida. Você tem aí já mudança na liderança da prova. Não foi o Andrew Maciel que apareceu à frente ali, né? Foi o Arthur Scherer. O Arthur Scherer é quem vai assumindo essa primeira posição. Passou e abriu bastante já em relação a todo o restante do pelotão. Uma largada bem tranquila. Na segunda posição ali nós temos o Eduardo Vale. Eduardo Vale, que é piloto da categoria Light na Fórmula 1600. Cai para terceiro o Lucas Freitas, que tinha a primeira posição no grid. E vai cair para quarto agora, quer ver só? Não, ele fechou a porta para o Alexandre Bonilha. Os dois pilotos da categoria Master, o Bonilha e o Ebel, lado a lado na descida do lago. Lohan Guerino mantendo a liderança na Fórmula V. E o carro vermelho-limão ali bem destacado em meio ao pelotão. Veja só, o Lucas mantendo a terceira posição à frente do Bonilha. O Ebel vem logo a seguir. Depois o Rodrigo Calaça, o Lélio Assunção, já tratando de ganhar algumas posições também nessa primeira volta. Vamos para 12 voltas de corrida. Na segunda prova da penúltima etapa da Fórmula 1600 e da última etapa da Fórmula V. Hoje sai o campeão da Fórmula V. Arthur Scherer é o primeiro colocado, Eduardo Vale é o segundo. Bico de pato para eles. Tem o Lucas Freitas na terceira posição. E o quarto é exatamente o Alexandre Bonilha, líder da categoria Master. Tá aí o Lohan Guerino em busca do título, como bem definiu e bem resumiu o Flávio Menezes. Entre o Lohan Guerino e o Augusto Santin, quem ganhar é campeão. Vitória vale título para qualquer um dos dois nessa prova. E o Lohan levando vantagem. Aí você vê o Wallace Martins. Tem alguma pretensão ainda de vice-campeonato na Fórmula V. O Wallace já foi campeão da Júnior, tá? Ele ficou com 200 pontos e o Bruno Barbieri 144. A classe Júnior tendo o Wallace Martins, portanto, como campeão antecipado. Olha ali por fora o Bonilha para cima do Lucas. Vem o Eduardo Vale também para cima do Scherer. Para ser primeiro colocado o Eduardo Vale. Cai para segundo o Arthur Scherer. É terceiro o Alexandre Bonilha. Lucas Freitas em quarto. Daniel Ebel perde mais uma posição ali. Perdeu. É o Bruno Leme ali já, né?
Não pode ser o Bruno Leme já na quarta posição, não é ele não. Não, ali é o Lucas Freitas que está em quarto. E o Rodrigo Calaça em quinto, tá certo. Estava tentando identificar o quarto e era o quinto que estava faltando ser mencionado. Quinta posição, portanto, para o Calaça. O sexto é o Ebel, que já vai recebendo o assédio do Lélio Assunção. Vem o Lélio por dentro, passa para ser sexto. Aí você vê o Igor Costa. Pelotão bastante equilibrado. Por fora você vê ali o Rogério Teixeira. É piloto da Master também, o Teixeira, né? Positivo, vice-líder do campeonato. E olha o Arthur Scherer de novo para cima do Eduardo Vale. Quase faltou espaço de novo no Laranjinha. É líder da prova o Arthur Scherer. Mergulhou, seguro, tranquilo. Houve até uma menção de fechada de porta para ele. Mas ele segurou a onda, foi para cima e reassumiu a liderança da prova. Tá aí o Lucas Freitas, quarto colocado, levando junto dele o Rodrigo Calaça, o Lélio Assunção e o Daniel Ebel. Grupo dos 7 primeiros colocados, bastante compacto nesse início de prova da Fórmula 1600. Rodrigo e Lucas é briga direta pela vitória da Light ali, né? Lucas é filho do Sandro Freitas, segunda corrida dele, um menino muito promissor. E o Eduardo Vale também, que é o segundo colocado geral e é o líder da categoria exatamente. Light. Aí o Arthur Scherer, de novo na primeira posição, Calaça para cima do Lucas. O Lélio Assunção acompanha ali de muito perto, o Daniel Ebel vem junto deles. Depois o Igor Costa na oitava posição. Olha o pelotão que já vai se formando na briga pela vitória e o Alexandre Bonilha se mostrando para os espelhos retrovisores do Eduardo Vale. Vem cheio de motivação também o Alexandre Bonilha. Olha o Rodrigo Calaça armando o bote por fora, para cima do Lucas Freitas. Vem o Calaça, briga que vale o segundo lugar da categoria Light. Fica por dentro o Freitas, pode tentar manter essa segunda posição. Outro piloto da Light, o Eduardo Vale, acaba de assumir a liderança geral. E olha o mergulho do Bonilha, para ser segundo colocado, ele que é o líder da categoria Master. Que pelotão equilibrado nós temos na Fórmula 1600, nesse início de terceira volta de corrida. Dias Hamilton faz a volta mais rápida da prova, em 2 minutos e 9 décimos de segundo. Eduardo Vale passou e abriu, Alexandre Bonilha agora é o segundo colocado. Quem vem ali em terceiro? Arthur Scherer. Tenta dar o troco no Bonilha. Vai se posicionando pela linha intermediária da pista. Recolheu, mantém a terceira posição. Lucas Freitas é o quarto. Daniel Ebel tem a quinta posição. Daniel Ebel passou pelo Lélio Assunção. E cadê o Rodrigo Calaça a essa altura do campeonato? Vem ali em sétimo. Calaça foi quem saiu no prejuízo nessa confusão. Igor Costa em oitavo. Já vai se aproximando também. E aí nós temos o abandono o piloto do carro número 26 da Fórmula V. O Bruno Barbieri, ele teve problema na primeira corrida e a gente arrumou o carro, mas parece que o problema persistiu. Não, é o dia dos sonhos do Bruno Barbieri. E vai dando adeus à etapa final da Fórmula V no Campeonato Paulista de Automobilismo. E aí a briga pela vitória, pela liderança geral, Eduardo Vale, Alexandre Bonilha, Arthur Scherer, um de cada categoria, né, nas 3 primeiras posições. Positivo. Lohan Guerinot, o Wallace Martins, o Augusto Santin tem um carro da Fórmula 1600 entre ele e os 2 primeiros da Fórmula V. Esse resultado vai dando o título ao francês Lohan Guerinot. Temos um francês na Fórmula V e temos um canadense na Fórmula 1600. Aí você viu o carro número 16 do Lohan Guerinot, líder da prova e por enquanto virtual campeão de 2020 da Fórmula V. Luke. Renata Camargo, o que é que você me conta de bom, Renata? Bruno Barbieri está aqui, como você havia dito, está com falhas no motor, mas eles estão tentando arrumar para que ele consiga continuar na corrida. Não está descartada a volta dele. Ah, que bom, olha aí, vai valendo a persistência também. O Alexandre Bonilha, hein, cheio de moral para assumir a liderança geral da prova. Alexandre Bonilha, líder da Master, líder também da classificação geral. Lélio Assunção vai dando um pulo ali de sexto para quarto. Traz junto dele o Lucas Freitas, com o carro número 11 na quinta posição. O Rodrigo Calaça tenta acompanhar a manobra. Como já vem o Arthur Scherer para cima do Alexandre Bonilha. O Arthur por dentro, Bonilha por fora, deve levar a liderança. Arthur Scherer é dele de novo. Eduardo Vale tem a terceira colocação. Olha ali a briga na Fórmula V. Aqui nós temos ainda o Iago Garcia da 1600 e o Wallace Martins por fora para assumir a liderança da Fórmula V. O Wallace Martins é o primeiro colocado, agora o Lohan Guerinot é o segundo. E cadê o Augusto Santin, que tem endereço direto nessa confusão aí? Ele está logo atrás desse carro vermelho, desse carro preto, e está um pouco mais distante. Ele tem que chegar para a conversa, tem que se apresentar o Augusto Santin
para a decisão do título, senão vai ficar menos difícil a vida do francês Laurent Guérineau. O Laurent vai para cima, olha só, o Wallace passou, mas não consegue abrir vantagem. Só que o Laurent não precisa ganhar, né? Ele precisa chegar na frente do Santin, então... Esse resultado para ele resolve também. Tá certo. Nós considerávamos só a questão de vitória, mas a classificação de agora da prova já resolve a vida do Laurent Guérineau para ser campeão de 2020. Tá aí o Augusto Santin, terceiro colocado. Traz junto dele o carro da Fórmula 1600. Apesar das dicas que o Flávio dá, é ali o carro da equipe do Finotti, né, o Jimenez. As dicas que o Flávio dá, a gente bate o olho ali e para pensar um pouco. Não é o caso deles, que estão tão afeitos às duas categorias. Você tem que entender que eu convivo com isso aqui uma vez por mês só. Me dá um desconto, tá, Flavião? Pode deixar. Uma vez por mês e umas 29 vezes por... E umas 20 o quê? 29 dias ao mês também, né? Também tem isso. Aqui é uma vez por mês, né? Aqui uma vez por Aqui, mês, é de pertinho. Lucas Veloso, você viu ali com o carro número 96. Olha o Lélio Assunção, ainda na quarta posição. Ele vai tentando posição de ataque para cima do Eduardo Vale, que é o terceiro colocado e tem a liderança da classe Light. Enquanto o Bonilha vem aparecendo de novo como líder geral da prova. Vamos com 4 voltas completadas na Fórmula 1600 e também na Fórmula V. Olha o Eduardo Vale, veio de novo para ser segundo. Passou pelo Arthur Scherer. É o segundo colocado, o Eduardo Vale. Está na disputa direta pelo título da categoria Light. Olha o Wallace Martins, fritou pneu legal ali ao fim da reta oposta. O Laurent acompanha ele de muito perto. Aí o Lélio Assunção por fora para tentar se consolidar como terceiro colocado. Pode até perder a quarta posição. Quem se deu bem foi o Arthur. Por dentro, veio de terceiro para segundo. O Lélio tentou acompanhar. Por dentro não cabia. Armou o bote por fora. Não sai tão lançado assim. Mantém a terceira colocação Eduardo Vale. Arthur Scherer é o segundo. Lá à frente vai escapando na liderança o Alexandre Bonilha. Esse é o único jeito de escapar nessa categoria. O pessoal fica se pegando e trocando posições e quem está em primeiro foi isso que aconteceu com o Iago na corrida passada. Se aproveitou e foi embora. É o que ele tenta fazer nessa quinta volta de corrida. Vamos chegando à metade da prova da Fórmula 1600 e da Fórmula V. Tem a tentativa de mergulho, né? Cheio de razão. O Felipe Kleman para cima do Rodrigo Calaça. Vamos encontrando o carro do Augusto Santin, carro número 33. Então Fórmula 1600 ali à frente dele, que é o carro do Jimenez. O Jimenez ocupa a 19ª posição geral da prova. O Augusto Santin é o 20º colocado. Alexandre Bonilha já completando a volta número 5. E tem linha de 3 na disputa pelo segundo lugar. Lélio Assunção para fazer de novo a ultrapassagem sobre o Arthur Scherer. De novo não, acho que é a primeira vez que ele figura à frente do Arthur para ser agora o terceiro colocado. O pessoal sempre pergunta, Juca, principalmente as pessoas que não têm um contato tão próximo com as categorias de automobilismo, velocidade final. Um carro da Fórmula 1600 vai atingir quanto nesse ponto da pista aí no fim da reta oposta? Um carro bom, a velocidade maior é na reta dos boxes. 195 km por hora sem vácuo e 202 com vácuo. 7 km por hora no vácuo? Sim. Uau! Dá muito vácuo. É de se supor que na Fórmula V o patamar seja o mesmo, né, Flávio? Isso, inclusive no ano passado o nosso recorde foi 208, mas é que ele pegou o vácuo com 2 carros, então aí era muito vácuo mesmo, tudo junto, né? É isso aí, a Fórmula V usa um câmbio 5 marchas, né? Não sei se já era o câmbio 5 marchas, mas provavelmente ajuda, né? Sim. Opa, e aí problemas, o Arthur Scherer ficou atravessado, vai passando todo mundo por ele. É difícil de sair, né? É difícil de sair. Se bem que ele está com as rodas traseiras em contato com o asfalto, né? Isso pode facilitar um pouquinho a vida dele, mas fica... Eu acho um assinte, isso é opinião minha, não é crítica ao autódromo, não é nada. Essa exigência da FIA de instalação dessas bananas em curvas de baixa velocidade. Não resolve a vida de ninguém, já vi causar capotamento, causa um transtorno como esse aí pro Arthur, que poderia ter rodado e já voltado para a prova, agora não consegue se movimentar. Você tem toda a razão. E o Juca fala também com a experiência de piloto de corrida, que além de chefe de equipe de preparador, é piloto de corrida. Sim, e você citou o capotamento, né? Foi um capotamento numa volta de apresentação
uma zebra alta, o piloto desconcentrado, eu acho que até foi esse um dos motivos, e acabou capotando. Então, não vejo muita... Olha o cowboy por fora, ó. Não vai ser segundo o Kleman, hein? E Kleman por fora. Por fora, ele sabe que eu sempre aplaudo, veio de quarto para segundo e já colocou... Opa, ô Daniel Ebel, não era por aí não, Daniel Ebel. Enquanto o Kleman já colocou o Bonilha na alça de mira. Olha, vai chegando por ali o Wallace Martins, que é o líder da Fórmula V, e o Kleman vem para cima do Bonilha. Já buscando posição de ataque. Opa, carro de resgate na pista. E eu não vi indicação de safety car. Não existe indicação de safety car. Uma lambança imperdoável sendo mostrada ao vivo na pista de Interlagos. O carro de resgate no traçado, à frente de todo o pelotão, sem a interferência do safety car. Fiquei com vergonha agora, Juca. Olha aí, Daniel Ebel, para cima de quem? Do Wallace Martins. Ele se colocou exatamente entre os dois primeiros colocados da Fórmula V. E como observou o Flávio, né? Como observou o Flávio, esse resultado garante a vida do Laurent Guérineau em termos de campeonato. Isso ajuda muito também a missão do Wallace Martins de fechar a temporada com, quem sabe, uma vitória. Com certeza, Luque, ele vai, se permanecer assim, ele ganha mais uma e o Laurent tem uma vitória, tem um campeonato garantido. E o Santin está muito longe. Eu gostaria de ver o Santin pelo menos participando da conversa. Aí quem fica com o título, quem não fica, já é outra questão, né? O Santin vem a 1/10 do Gimenez, só que o Gimenez vem a 7 segundos do Laurent Guérineau. De fato, muito difícil a vida do Augusto Santin, piloto do Pará. Ele, inclusive, representa o clube do Remo aqui no Campeonato Paulista da Fórmula V. Isso, o Santin, além do clube do Remo, ele tem um apoio do governo do estado do Pará. Ele usa o Bolsa Atleta, né, que é federal, e o governo do Pará também o ajuda. Tá certo, e olha como ele vai para cima do Gimenez ali para tentar essa ultrapassagem. É terceiro colocado da Fórmula V, o Augusto Santin. O Gimenez é piloto da Fórmula 1600. Aí com o carro número 35 da equipe LF Competições, a equipe do Nenê Finotti. Inclusive era para o Nenê Finotti participar da etapa em dupla com o Gimenez, né? Vamos pela metade da prova. Vamos aí pela segunda metade da prova, melhor dizendo, com 7 voltas completadas, com a liderança até aqui inconteste do Alexandre Bonilha e o Lélio Assunção aparecendo na segunda posição, com Felipe Kleman de novo em terceiro. É aquele revezamento que começa a se intensificar, sobretudo nas voltas finais de cada corrida. Aí o Lucas Veloso do carro número 96, à frente dele o Gerson Zarpelão Júnior. O Alexandre Bonilha na liderança, com o Lélio Assunção em segundo. O Lélio precisa partir para cima do Alexandre, precisa da vitória para manter uma boa condição de decidir o título da Fórmula 1600 com o Bruno Leme, com o Oscar Moraes. Aliás, cadê o Bruno Leme? Vem lá na 8ª posição já, nona posição para o Bruno Leme. Enquanto os 4 primeiros vão juntos aí, Alexandre Bonilha, Lélio Assunção, Felipe Kleman e Oscar Moraes. Ali você vê o Saulo Soares, que está lado a lado com ele, com o carro número 5, Daniel Rienda, né? Sim, o Daniel Rienda, que é o piloto do Vasco. A briga que vale o 6º lugar na prova da Fórmula V. Vai chegando para a festa ali também o André Suenaga, né? Isso. Olha só, o Rienda deixou esparramar um pouquinho. O Saulo pode se aproveitar. Acompanha a mesma aparente desgarrada. Agora armou o bote por fora. Tentar X em curva de baixo. Pode ser arriscado, pode ser perigoso, pode não ser tão eficiente. Ainda assim ele tenta. Era o que tinha para o jantar e ele vai para cima. Suenaga armou o bote por fora no Pinheirinho, aí sim pode funcionar. Se estivesse mais próximo, viria com a preferência do traçado do Bico de Pato. Isso, Rienda, Soares e o Suenaga. Rienda assumiu a 6ª posição da Fórmula V, que tem a liderança de Wallace Martins, a 2ª posição. Opa, será que ainda tem? Será que ainda tem? Quem é que vem para ser o líder da Fórmula V? O Wallace Martins e Laurent Guérineau lado a lado pela reta dos boxes. O Wallace mantém a 1ª posição, o Laurent agora é segundo. Daniel Ebel já passou também pelo Wallace Martins e deixou a disputa franca e aberta entre eles pela liderança da categoria Fórmula V. Olha lá, o Alexandre Bonilha já caiu para terceiro. O Lélio Assunção vem disputando a liderança nesse momento com o Felipe Kleman. Como é o apelido dele, Juca? Cowboy? Cowboy. Ele é um cara muito gente boa. E ali o Igor Costa.
Igor Costa à frente exatamente do Rodrigo Calaça. Olha a briga pela liderança. Felipe Kleman, Lélio Assunção e Alexandre Bonilha. Bonilha tenta o bote por fora. Vai emparelhando com o Lélio. Felipe Kleman é quem tem a primeira posição. Tomando S de baixo. O Lélio mantém o segundo lugar. Será? Olha como tenta sair lançado o Bonilha. Recolhe. Recolhe ali não há necessidade, né? Uma tentativa de avanço ali pode ser suicida mesmo, Juca. Foi o que aconteceu na primeira corrida, foi bem ali. Foi ali. É. Oscar Moraes já tem a 4ª posição na prova. O 5º é o Eduardo Vale, o 6º já é o Bruno Leme. Veio de 29º lugar o Bruno Leme, ele já é o 6º colocado. Já põe o Eduardo Vale na alça de mira, veja só, aquele 6º carro da fila, o carro vermelho, número 78, do Bruno Leme. Consultor de vitórias e títulos na Fórmula 1600, aí você tem o Lucas Freitas, com o carro número 11. O Lucas Freitas que largou da primeira fila do grid. Vamos completando a volta número 9, são 12 no total, vão faltar menos de 13 quilômetros para conhecermos o campeão de 2020 da Fórmula V, para conhecermos os candidatos ao título de 2020 na Fórmula 1600, para a etapa final do dia 20 de dezembro. Olha a linha de 3 na reta, por dentro Bonilha, pelo meio Kleman, por fora o Lélio Assunção. O Kleman ainda levando vantagem, mantendo a liderança nessa abertura de 10ª volta de corrida. Daqui a pouquinho vamos acompanhar juntos as emoções da Old Stock Race. Por enquanto você segue com a decisão do título da Fórmula V e com a penúltima etapa da Fórmula 1600 no Autódromo de Interlagos. Está lá o Kleman. O Lélio cola na traseira dele, pegou um pouquinho de vácuo. Já vai colocando em posição de ataque, toma a linha de dentro. Deve levar a liderança na frenagem ao fim da reta oposta. E é dele, Lélio Assunção de novo para ser o primeiro colocado. O Lélio que acabou ficando com a vitória na corrida de hoje cedo. É líder também da segunda corrida nessa penúltima etapa da temporada de 2020. Kleman vem para dar o troco. Ali você vê Rodrigo Calaça. O que está fazendo lá atrás o Rodrigo Calaça, que estava no primeiro pelotão? Perdeu posições e perdeu muitas posições, hein? Ficou, né? Ficou o Calaça. Nós não vimos o que aconteceu. Mais uma vez, o Wallace Martins coloca um carro da Fórmula 1600 entre ele e o Laurent Guérineau, que também não aparenta estar minimamente preocupado com isso. Tem toda a vantagem que ele precisa para ser o campeão de 2020. Mas, Luke, ele queria a vitória, porque ele não... Eu até não arriscaria do jeito que ele arriscou. De fato, não tem demonstrado uma postura assim de quem não está tão preocupado com a vida. Bruno Leme, 5º colocado, acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. 2 minutos e 2 décimos de segundo. O tempo de volta do Bruno Leme. Depois de 9 voltas completadas, Felipe Kleman, Lélio Assunção, Alexandre Bonilha, Oscar Moraes. O Lélio já é primeiro colocado, já passou pelo Kleman de novo. Ali o Bruno Leme na 5ª posição. É todo pressão para cima do Oscar Moraes, é briga por posição, é briga direta pela liderança do campeonato entre o Bruno e o Oscar. E por fora vai se lançando o Kleman, completa a 10ª volta na liderança da Fórmula 1600. Felipe Kleman, primeiro colocado, Lélio Assunção era segundo, agora cai para terceiro porque passa também o Alexandre Bonilha. Bonilha numa liderança tranquila pela categoria Master, esparramou um pouquinho na primeira do S do Senna. Pode se restabelecer agora na 2ª posição, já vai ganhando a curva do sol. Vai atrás dele o Lélio. Bruno Leme já tem a 4ª posição. Chegou para a festa o Bruno Leme. Veio da última posição e já é 4º colocado o Bruno Leme. Bruno piloto muito rápido. Olha lá no fundo. Acho que é o... Aí é problema, hein? Eu acho que é o... Vamos ver, para não falar. Os pilotos... Será que é Andrew Maciel? O canadense. O carro azul escuro. Tem tudo para ser o Andrew Maciel. Vimos a imagem à distância. Olha ali, o Bonilha de novo segundo colocado. O Bruno Leme já vem para ser terceiro. Cai para 4º Lélio. Recebe a pressão do Oscar. O Bruno vai tomar a fechada de porta do Alexandre Bonilha. Com isso chega um pouquinho mais próximo o Lélio Assunção na 4ª posição. E não temos nada definido na disputa pela vitória na Fórmula 1600. Na Fórmula V o panorama vai se desenhando de uma forma mais tranquila com a vitória do Wallace Martins. É exatamente ele, Juca. E também com a 2ª posição que vai valendo o título do Laurent Guérineau. É o Andrew Maciel quem ficou atravessado lá na entrada da reta oposta. E agora? Vamos ter safety car? Será que o carro do piloto apagou? Será que ele não consegue se movimentar? Tá parado lá ainda o carro do Andrew Maciel. Torcer para não estar num local perigoso, né? Essa categoria tem que ser experiência, andar quilômetros e
no promissor, mas é assim mesmo. Faz parte do aprendizado, viu, Juca? Faz parte do aprendizado, é isso. Olha aí. o que abriu o Felipe Kleman, hein? Pode ter resolvido a vida no que diz respeito à vitória. Por quê? Porque vai abrir agora a última volta de corrida. Vamos ver a vantagem do Kleman sobre o Bruno Leme, que já aparece na segunda posição. Vem o Lélio para tentar ser o terceiro. Põe por dentro para ultrapassar o Alexandre Bonilha. O Bruno Leme percebe, vai lá e fecha a porta para ele. É a última volta de prova. Bruno Leme é segundo, Oscar Moraes é terceiro, Alexandre Bonilha é o quarto e vem para tentar ser terceiro de novo. Cai para quinto, Lélio Assunção. O sexto é o Eduardo Vale. O sexto é o Eduardo Vale, que tem a liderança da categoria Light. É a última volta também para o Wallace Martins da Fórmula V. Vem para ser vencedor o Wallace Martins ou não? Ou será que não? Na última volta o Lohan Guerino veio para cima, bem que o Flávio alertou. Ele quer saber é de vitória também. Ele quer saber é de vitória também. Faz a ultrapassagem, assume a liderança da prova. Na abertura da última volta. Tem troco do Wallace. Tem troco do Wallace. Já emparelha na entrada da reta oposta. À frente dos dois já vai ali o Rodrigo Calaça, que é da classe Light da Fórmula 1600. Quem é que vai fazer a descida do lago na liderança da Fórmula V? Wallace Martins por dentro, Lohan Guerino por fora. Wallace reassume a primeira posição. O Lohan é segundo colocado. E lá na Fórmula 1600, quem é que está na liderança? Eles trocam a todo momento. O Felipe Kleman abriu essa última volta, 9 décimos de segundo à frente do Bruno Leme. Vai tentar por fora o Lohan. Aí fica difícil se lançar, Lohan. É porque o carro tem uma aerodinâmica difícil, né? Olha quem está na liderança, é Bruno Leme, que veio da última posição para na última volta assumir a liderança e quem sabe partir para comemorar mais uma dele na Fórmula 1600, de último para primeiro. Isso dá um sabor ainda especial à conquista do Bruno Leme, que hoje cedo ganhou, mas não levou. Acabou sendo punido, foi desclassificado. Largou da última posição, veio galgando posições, veio fazendo ultrapassagens, volta atrás de volta, até que na última delas conseguiu a ultrapassagem sobre o Felipe Kleman. Anulou essa diferença de quase 1 segundo. Assumiu a primeira posição e veio para comemorar mais uma dele na Fórmula 1600. A vitória de Bruno Leme, que ergue os braços e comemora, extravasa, vai a forra Bruno Leme. A vitória dele, é mais uma dele na Fórmula 1600. E olha aí o Wallace Martins. Olha aí o Wallace Martins, que vem para vencer. Será que vem para vencer? O Lohan já pôs a mão para fora ali para comemorar. É o campeão da temporada 2020. Não insistiu não. Não insistiu não. A vitória na Fórmula V fica com o Wallace Martins. Será que ficou com o Wallace Martins? Agora eu fiquei na dúvida. Agora eu fiquei na dúvida. É dele sim. Por 5 centésimos de segundo, o Wallace Martins vence a etapa final da Fórmula V. E Lohan Guerino comemora o título de 2020. A vitória na Fórmula 1600. De forma fantástica. Assegurada pelo Bruno Leme. Quer ver só? O momento em que ele assumiu a liderança, saiu do lago embutido na traseira do carro do Kleman. Aí foi tirar para a direita e partir para baixo, Juca. O Bruno é um piloto muito experiente, o carro muito bom. E essa última volta dele é impecável. Parabéns à equipe.